Hoje a gente vai mergulhar na mente do Colosso. E vai ser um desafio aqui porque basicamente eu vou analisar 3 personagens em um só. Dalmo, né, o nosso Colosso, que agora a gente já sabe o nome dele e basicamente todos os personagens que o Abelha interpretou aqui nessa temporada do Hexatomb. Eu acho que a gente ainda não tem todas as informações pra gente chegar numa conclusão, num veredito disso. Mas devido à urgência do último episódio, como vocês pediram aqui, e eu sei que muita gente que gosta de Ordem Paranormal gosta muito desse lance de investigação. Então vamos juntar todas as informações que a gente tem aqui agora e descobrir um pouco juntos o que a gente pode trazer da mente desse personagem aqui. Eu vou comer uma paçoquinha e a gente já começa nessa análise do Colosso. Então vamos lá. Pra gente começar do começo, antes mesmo de Hexatomb, a gente já conheceu o Dalmo na sua primeira aparição em Natal Macabro. Na real, nesse episódio que ele aparece, ele é o primeiro personagem descrito, em que ele era o motorista do ônibus que estava levando todo aquele pessoal pro acampamento Lua da Benquerença, em que por um golpe de sorte, né, justamente o pneu do ônibus estourou ali na frente do acampamento. Ele foi lá, teve aquela cena que trocou o pneu, e quando o pessoal não tava olhando, parece que ele desapareceu magicamente, né? Ele deu um perdido ali e fez com que o pessoal acabasse procurando refúgio dentro do acampamento. E acho que fica muito claro ali depois que isso não foi um acidente. Ele tinha um envolvimento direto ali com os outros assassinos. E talvez o Dalmo tivesse até relacionado em trazer essas outras vítimas para fazer esses sacrifícios ali. Eu fiquei me questionando porque durante o Natal Macabro ninguém entrou ali no lago. E mesmo o Aguiar tendo medo de água, alguma coisa me diz que se algum jogador ali entrasse na água, o Dalmo com aquela roupa de mergulho ia estar lá embaixo para fazer uma aparição. Mas isso não impede que ele apareça no final dos episódios ali com toda a roupa. Mas como eles conseguiram chamar a ordem, ele foi neutralizado e foi capturado junto com os outros mascarados ali. E fica claro que a gente pegou a história pela metade. A gente já vê o Dalmo como o Colosso. E sinceramente, nesse ponto da história, eu não consigo afirmar com certeza como que foi a infância do Dalmo. Porque essas informações elas estão muito mescladas ali na interpretação do Abelha. Mas tentando se ater às coisas um pouco mais concretas aqui, a gente vê que o Dalmo, até para se garantir e garantir a família dele, começou a disputar lutas clandestinas ali dentro daquele coliseu. Ele fazia aqueles duelos ali em que aparentemente tinha muitas apostas, onde circulava um dinheiro em que o Dalmo deve ter conseguido um valor bem alto, e talvez ele tenha se aproximado desse circuito por uma experiência prévia com o paranormal. Eu não tenho certeza ainda se ele conheceu os mascarados antes ou depois no meio dessa história, ou se frequentando essas lutas clandestinas ele acabou conhecendo o paranormal ali. Inclusive, se você quiser esclarecer essa parte aqui da lore nos comentários, eu vou ficar bem satisfeito. Mas de qualquer modo, parece que uma coisa foi puxando a outra. E ele começou juntando um dinheiro para trazer essa sensação de segurança para ele mesmo, mas com o nascimento da sua filha, e principalmente tendo que lidar com a condição de saúde que a filha dele tinha, que aparentemente ela lutava com uma condição de câncer, em que os tratamentos podem ser bem caros, o Dalmo tinha muito essa sensação de querer proteger tanto ela quanto a esposa dele. E como ele performava muito bem como Colosso, e parece que ele sentia até um certo orgulho em conseguir fazer essas lutas, ele viu isso como uma forma de proteger sua família. Mas alguns elementos também me apontam que o Dalmo sabia que ele estava em uma situação de muito risco. Parece que essa necessidade, esse desejo tão grande de prover para sua família, de certo modo tinha a ver também com esse medo de saber que ele não poderia estar ali o tempo inteiro. Até porque essas lutas que ele ia, aparentemente era de vida ou morte. E talvez em algum ponto ele passou desse estado de lutar somente para sobreviver e passou essa motivação para vou garantir que elas sempre vão ter tudo. Que mesmo que aconteça alguma coisa comigo, elas não vão passar por nenhum tipo de dificuldade. E a gente vê até nas lembranças ali do Dalmo, quando ele começa a colocar a máscara, que essa familiaridade ali dele com o Colosso, dele com a luta, carrega muito essas intenções. Em que ele reconhecia que os oponentes também tinham as vontades deles, os desejos deles, mas que a motivação dele falava muito mais forte. E é claro que tem vários elementos pra gente destrinchar aqui. Como eu falei, a história ainda está andando. E talvez no Revelando a gente tenha mais informações dele, ou se o Abelha fizer um Revelando desse personagem específico. Mas a gente vê que ele tinha uma relação muito interessante ali com os mascarados. Assim que começa o Hexatomb e que os players assumem o corpo desses personagens, a gente vê que estava acontecendo algumas coisas ali. E na interação do Dalmo, a empresa dele foi contratada para levar a Jai para algum lugar. Nesse momento de investigação ali em que o Abelha assume o Dalmo, a gente vê que parece que essa interação com a Jai já era algo recorrente. E é muito interessante, né? Porque a Jai ia contratar um motorista particular em que carrega um ônibus. O Selbit, ele não explicou isso explicitamente até esse ponto da história em que eu tô fazendo o vídeo aqui, mas ele justamente levanta o questionamento do porquê que o Dalmo de todos os veículos escolheria um ônibus. E acho que assim, parando pra pensar de uma maneira muito rápida,
Só de ver a quantidade de personagem que tinha que levar de um lado pro outro, um ônibus faz muito sentido. Ainda mais levando em consideração a quantidade de equipamentos que eles tinham que levar. Inclusive o Dalmo que tinha que levar uma roupa de mergulho inteiro. Se você coloca isso dentro de um carro, já lotou o carro todo. E se você fazer uma viagem aí com 6 pessoas, você sabe muito bem que a logística de você dividir isso em 2 carros aí, ainda mais com toda a carga que eles estão levando, aquele capacete do labirinto gigantesco, machado, um monte de arma, um monte de coisa, um ônibus faz muito sentido, além de conseguir trazer muitas pessoas ali para o acampamento. Vira uma boa empresa de fachada, dá para esconder muitos valores ali dentro, para justificar de onde está vindo todo esse dinheiro clandestino que ele ganha nas lutas. A gente vê no momento em que a mulher e a filha dele chegam ali na história, elas perguntam para ele: ah, mas você não estava viajando, você não ia ficar vários dias fora, o que também justifica essas ausências muito prolongadas dele. Então é um trabalho que faz muito sentido. E a gente vê no Natal Macabro ali que ele tinha essa relação ali também com o Aguiar. E o delegado ali do lugar podia liberar muito conflito em que o Dalmo tivesse envolvido ali. Então todo sentido logístico, isso tudo fecha a conta, mas talvez tenha mais algumas coisas nesse meio. Nessa cena de investigação, o Dalmo ele vai nessa sala secreta dele. Ali a gente vê muitos ganchos, em que a gente viu isso se repetindo lá no Natal Macabro. E ele tem vários crânios de troféus. E entre eles um que chamou muito a minha atenção, era um que estava cheio de pregos, provavelmente dos transtornados, em que eles já encontraram algumas pessoas ali no show do Psicoleira, em que provavelmente o Dalmo também tinha acesso VIP, mas o Abelha não entrou no e-mail dele pra gente conferir isso na hora. E em nenhum momento o Colosso botou a armadura dele e entrou em nenhuma água, então a gente não vai ter acesso a isso, a não ser que alguém fale o que mais de segredo que pode ter no meio dessa história aqui. Mas a gente vê que o Dalmo, ele usa principalmente esse pilar da força. A roupa é toda pesada, tudo dele parece ser gigantesco, e tudo isso se contrasta muito bem com o personagemzinho do Axolote. Tinha um desenho de criança, um chaveirinho rosa super pequenininho, que mesmo no estado de fúria, ele fazia questão de estar com ele ali. E eu acho que isso estava vinculado diretamente com o propósito que o Colosso tinha. Mesmo quando ele vestia a máscara dele, aquilo ali trazia o porquê que ele fazia o que ele faz. E deixava muito claro que agora não era só ele que dependia dele, mas a sua filha, a sua família e esse papel que ele ocupava. Uma baita responsabilidade. Mas essa análise não para por aqui. Porque essa leitura toda que eu fiz aqui, ela é baseada muito nas informações mais concretas que a gente teve antes do Abelha assumir esse personagem. Então vou mandar mais uma paçoca para dizer como o Abelha transformou o Dalmo como esse personagem que a gente tá vendo agora no Hexatomb. E aqui, eu tenho que comentar algo muito importante que tem a ver com a personalidade dos jogadores que estão assumindo a figura desses players. Esses dados que eu trouxe, eles são mais ou menos assim a estrutura. A backstory que a gente tinha desse personagem, que até então estava nas mãos do Selbit. Mas agora, em que é o Abelha que está controlando eles, peraí que a paçoca é difícil. Eles assumem uma nova característica. E eu acho importante destacar isso porque os players, e o Abelha em específico aqui, construiu muita coisa pro Dalmo que a gente vê em cena. O Hexatomb permitiu muito isso, né? Deu uma casca vazia em que eles conseguiram ocupar e imprimir muito deles ali dentro. E o Abelha, ele é mais irreverente, ele é mais engraçado. O Abelha, ele é meio absurdo e tem as neuroses dele. E ele traz esse ar muito descontraído, né? Na mesa, ele é um personagem que ele tá ali muito pelo roleplay. Muito pra ser esse cara engraçado que ele é também fora do jogo. Ele não é o cara que domina todas as características ali do livro, mas ele tá ali pra compor a mesa, pra jogar, pra se divertir. E eu acho que ele representa muitas das pessoas que também jogam RPG, que não necessariamente todo mundo tem que saber todas as coisas. A gente começa a ver muito do Abelha no Dalmo, mas a gente também começa a ver coisas do Dalmo no Abelha. E algo que essa temporada tá fazendo, e a gente tá vendo essa construção, é de como esses personagens eles estão se transformando ao longo dos episódios. No final de cada episódio, eles ganham uma cartinha com descrição de lembranças ali. Lembranças essas que eu ainda não sei se é dos personagens em si, se era do Dalmo, se é do agente da Ordem que entrou ali no corpo do Dalmo, se é uma mistura, enfim. Eu acho que como vocês até comentaram no meu vídeo passado, acho que nem os players sabem exatamente como é que é. E eu tô dizendo isso porque tem alguns personagens que eles se transformaram absurdamente de acordo com essas cartinhas. À medida em que eles estão vivenciando o Hexatomb, eles estão mudando. A gente vê muito isso no Labirinto, a gente vê muito isso na Jai. E eu tô trazendo esse aspecto porque o Dalmo, eu senti que ele foi o personagem mais consistente desde o começo. E não tô trazendo um juízo de valor, se esse é melhor, se esse é pior. Eu tô dizendo que você consegue ver a essência desse personagem se construindo, mas ele teve mudanças que influenciaram até na sua morte. Uma dessas é que o Dalmo, ele carregava o grupo.
literalmente no ônibus, mas ele também era o tanque do grupo, em que carregava a maior parte do dano. No show do Psicoleira, ali no Mosh Pit, ele derrotou 15 transtornados. E se não fosse por ele, uma galera poderia já ter entrado no Hexatomb muito pior do que entrou. Ele ficou na base, muitas vezes ele usava essa força pra aprimorar a base, pra construir os recursos ali. E eu acho que o elemento que o Abelha fez muito bem é que mesmo sabendo que o Dalmo tinha muita força, ele não usava isso de uma maneira ostensiva. Ele usava isso pra passar nos testes, ele usou isso pra impressionar os Psicoleira. Mas você vê que ele não queria sair na mão o tempo todo. Mesmo tendo um personagem que quase pedia por isso. No encontro do mosto, a gente vê muito do Dalmo ali. Muito do Colosso e muito do nosso agente da Ordem. Mas mais de tudo a gente vê do Abelha. Porque naquele conflito em que tava tudo voltado pra ele brilhar e sair na mão, ele pensou no grupo e resolveu fugir da batalha. O Cellbit usou os recursos ali. O Abelha pensou direito no que ele ia fazer. E eu acho que o Abelha e o Dalma perceberam que eles bateram nessa barreira do personagem mesmo. Quando o Cellbit falou, você sentiu que você nunca fugiu de uma batalha? O Abelha foi lá e comprou a briga. E essa cena tem um eco muito grande no final do personagem também. Aí se eu não avisei em outro momento do vídeo que tem spoiler do Hexatomb até o episódio 7, então esteja avisado, tem spoiler. Mas quando os vampiros invadem a base do Psicoleira, talvez a ação certa ali fosse fugir desse confronto. Os vampiros vieram com muita força, derrotaram o pessoal quase sem resistência, mas o Dalmo não fugiu. Não teve gracinha, não teve conversa, ele botou a máscara. Ali a gente vê o Colosso, a gente vê o Abelha, a gente vê o Agente da Ordem, a gente vê todos eles em uníssono, com o propósito claro de não abandonar seus amigos, de cumprir seu dever, de ser um protetor. E ele morreu fazendo isso. Pode até ser um arco de desenvolvimento pequeno pro personagem, porque a gente teve pouco tempo de tela dele em si, mas eu acho que é uma construção muito fidedigna dele mesmo. E no seu momento de morte, a gente conhece um pouco mais do Tuco. Esse que era o Agente da Ordem, que era a pessoa que tinha entrado no corpo do Dalmo. Uma das coincidências que aconteceu ali foi porque o Tuco, parece que era ele que estava investigando o Dalmo. Ele era um dos agentes da Ordem que estava ali olhando justamente o mascarado, né, que ele entrou no corpo depois. Pelo que eu entendi, era o Tuco em si, que os pais tinham feito aquele ritual de sangue ainda quando ele era criança, que veio com as lembranças, né, do você precisa salvar ela, o rosto desfigurado do pai, a faca de sangue. Um trauma tão intenso que aparece como uma estrutura de um trauma. Se eu tivesse que fazer uma explicação muito simplista de um trauma em si, é como se fosse uma experiência forte demais para a pessoa aguentar experienciar. Então muitas vezes a gente registra um trauma de uma maneira muito distorcida. Muitas vezes a nossa mente ela tenta até picotar essa memória. Então você lembra em partes ou você não lembra direito o que aconteceu. Às vezes você lembra muito dessa sensação angustiante. A nossa memória prega peças e ela inventa coisas ali que não necessariamente aconteceram daquele jeito. E para um trauma forte desse, mesmo se o Tuco tivesse ali com a sua mente preservada, provavelmente esse episódio ali teria sido algo muito forte para ele e talvez ele não conseguisse lembrar de maneira perfeita disso. Mas eu tive também uma impressão de que o Tuco, ele era uma pessoa um pouco perdida. Tentou construir sua vida ali no exército. Enquanto tava lá, curtiu a experiência com a rapaziada, acabou indo pra Ordem. Ainda é um mistério muito grande do porquê que os agentes fizeram esse ritual. Acho que mais pra frente a gente descobre, e talvez não revelando aqui com mais informações eu complemento aqui pra vocês. Mas ele parecia manter e preservar uma identidade leve. Que nem o Abelha falou, que curte games, que curte jogos. Com frases do tipo, vou te desligar do server, eu já joguei todos esses jogos. É claro que era referências do Abelha, mas também era do Tuco. E era do Abelha interpretando o Tuco, mas também do Tuco deixando escorrer a personalidade do Abelha. E que nem em outros momentos de Ordem Paranormal, em que a gente teve um personagem que deixou a mesa, muitas vezes esses momentos são momentos de passagem, momentos de transformação, com que faz com que os players assumam uma responsabilidade muito diferente. A gente já viu isso muito forte na segunda temporada, não só nela, né, tem vários momentos marcantes, mas eu acho que a saída do Abelha da mesa, mesmo que segundo as teorias do pessoal eles possam voltar depois, talvez acordar ali em um dos caixões, mas essa é teoria lá pra frente, eu acho que o que a gente vai ver daqui pra frente é a lacuna, a falta que faz alguém com esse alívio cômico. Eu acho que vai ser uma mesa muito mais séria. Talvez uma mesa mais pesada. Um time que perdeu seu escudo, que perdeu sua defesa, que perdeu muita coisa. Já tomei minhas 3 águas. Me diz aí que outro personagem vocês querem ver aqui. E a gente se vê com o circo pegando fogo.